Estou errada por explodir com minha irmã depois que ela disse que meu aborto foi karma. Tenho 31 anos e Emma 29. Há alguns meses, sofri um aborto traumático. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas estou superando isso aos poucos. O relacionamento entre mim e minha irmã Emma meio que desmoronou há alguns anos, após um incidente. Ainda conversamos, mas é raro e ela ainda age de maneira sarcástica comigo, mas eu não sou com ela. Meus pais tentaram falar com ela, mas ela não quer ouvir. Ela não me procurou depois de ouvir a notícia do meu aborto, o que doeu muito. Jantamos em família recentemente, Emma estava lá e eu estava meio que dizendo para minha mãe que até meus amigos enviaram um cartão ou falaram comigo para saber como eu estava, mas nenhuma palavra de Emma. Emma ficou um pouco na defensiva depois de ouvir isso, mas pensei que era o fim de tudo. Algumas semanas depois, recebo uma mensagem de Emma dizendo que ela enviou um cartão para mim. Recebi o cartão e lá dentro ela escreveu: a Karma é seu namorado, dói né? Sou uma grande fã de Taylor Swift, então está fazendo referência à música dela. Fiquei chocada que Emma pudesse ser tão cruel. Tivemos uma grande briga por telefone e eu disse que ela precisava superar essa merda e perceber que o mundo não gira em torno dela, está tudo um pouco explodido agora. Felizmente, meu marido e meus pais estão me apoiando e pedindo desculpas por Emma, mas minha irmã mais nova está do lado de Emma. Ao que parece, o relato teve algumas reviravoltas. Brechas foram deixadas e expostas pela irmã da autora. Os comentários questionavam se havia motivos ausentes e qual foi o incidente. Pois bem, alguém que afirma ser irmã responde no mesmo dia, via comentário. Resposta da irmã: Olá, às vezes eu navego neste sub e me deparo com esta postagem. A autora é minha irmã, sou a tal Neema. E parece que a querida irmã não está colocando aqui todas as informações sobre por que não temos um bom relacionamento, então deixe-me dizer a vocês. Meu noivo morreu, junto com minha cunhada e o namorado dela, em um acidente de carro. Apenas algumas semanas antes de sua morte, descobri que estava grávida. Minha irmã optou por não ir ao funeral porque foi a um show com as amigas. Ela disse que não podia deixar de ir, e quando eu a chamei, ela me chamou de buscadora de atenção, disse que eu estava com ciúmes dela e que estava fingindo estar grávida para chamar ainda mais atenção. Eu era uma grávida de 24 anos que acabou de perder o companheiro e tudo que eu queria era que minha irmã mais velha estivesse comigo. Depois que ela voltou dessa viagem, não conversamos por um tempo, então ela pediu desculpas. Uma desculpa meia boca por não saber disso. Eu não dei a mínima. Eu sei onde ela estava quando ela disse todas aquelas coisas para mim e me abandonou no pior dia da minha vida, então eu também disse a ela qual era a minha posição: não aceito suas desculpas. Temos contato muito limitado agora, fora de jantares de família e coisas assim. Não fui ao casamento dela e não a convido para eventos dos meus filhos ou algo assim. Eu ouvi sobre o aborto espontâneo, o que é triste, mas não tenho nenhum sentimento fora disso. Eu não queria entrar em contato com ela, então não entrei. Na casa dos meus pais ela estava reclamando com a mãe sobre como eu não a reconheci durante esse período, então mandei o cartão, que meu comportamento com ela é karma para ela comportamento em relação a mim. Não me importo se as pessoas concordam ou não com o que fiz, não me arrependo, mas queria dar o contexto. A autora respondeu nos comentários: o companheiro dela e a irmã dele faleceram num acidente e eu não pude comparecer ao funeral. Pedi desculpas na hora porque não tive tempo, mas ela sempre age de maneira sarcástica. Eu não fui a um funeral, então ela ainda guarda rancor de mim. Os editores acharam que a história era familiar e a rastrearam até uma postagem feita há 11 meses por um usuário excluído. Felizmente, ele foi postado novamente em um subreddit onde o AutoMod salvou o texto original. Observe que a história abaixo contém inconsistências com o post, nomeadamente passagem de tempo. Um diz que aconteceu anos atrás, outro diz meses e idades, mas achei que tinha semelhanças suficientes que vale a pena adicionar aqui. Texto do post passado. O marido da minha irmã faleceu recentemente em um acidente. Isto é um choque e absolutamente devastador para nós. O funeral está chegando em breve. Tenho certeza de que todos vocês sabem que Taylor Swift está atualmente em turnê, e os ingressos para isso foram notoriamente difíceis de conseguir. Sou fã desde criança. Meu primeiro show foi a turnê Red.
A música dela me ajudou em alguns dos meus momentos mais difíceis e também fez parte das minhas melhores lembranças. Pode parecer dramático para algumas pessoas, o que é bom, mas eu realmente sinto que Taylor e sua música são uma grande parte da minha vida e moldaram quem eu sou. Eu e meu amigo conseguimos ingressos para a turnê Eras. O funeral é a data do nosso show. Queremos chegar ao estádio no máximo às 17 horas, levará cerca de 40 a 50 minutos para chegar lá, possivelmente mais dependendo do trânsito. E claro que também tenho que me preparar antes disso e ter uma roupa fantasia específica que pretendo usar. O funeral é à tarde e o horário está muito próximo, não conseguiria chegar a tempo ao estádio. Eu disse gentilmente à minha irmã que sinto muito, mas não posso ir ao funeral. Ela não aceitou nada bem e me atacou completamente, me chamando de egoísta e um monte de outras coisas. Eu entendo que ela está de luto, então provavelmente está dizendo coisas sem pensar, mas até nossos pais estão me chamando de egoísta e sem apoio por não ter vindo. Aí está a conclusão dessa história por enquanto. Me diga o que você achou desse relato nos comentários. Se gostou, considere se inscrever no canal para receber mais vídeos. Meu amigo faz a namorada dele se degradar na nossa frente. Estou preocupado com ela e não sei o que fazer. Todos nomes falsos. Isso é muito longo, me desculpe. Eu só preciso de perspectivas externas e aonde mais recorrer, a não ser as opiniões do Reddit. Meu amigo de longa data tem usado o apego e o desejo de sua namorada de agradá-lo para fazê-la fazer coisas cada vez mais embaraçosas. Ele tentou fazê-la tirar a blusa para todos nós, apesar de ela estar claramente chateada e desconfortável. Não sei o que posso fazer a respeito. Carter e eu somos amigos desde que tínhamos cerca de 11 anos. Passamos juntos por grupos de amizade, acontecimentos de vida, etc. Eu o consideraria meu melhor amigo. Ele nunca teve muita sorte com garotas. Ele tinha uma namorada quando tínhamos 14 anos, mas era mais a coisa de amigos com gravadora que você faz quando é criança. Então, quando Carter veio e começou a nos contar tudo sobre essa garota com quem ele estava saindo, estávamos todos entusiasmados com ele. Ele estava falando sobre ela sem parar e, eventualmente, é claro, ele perguntou se poderíamos conhecê-la. Quando conhecemos Sofia, ela imediatamente ficou um pouco desligada. Carter nos disse que ela era super tímida, então não deveríamos ficar ofendidos se ela realmente não falasse conosco, mas era o próximo nível. Durante todo o tempo que estivemos fora, ela se agarrou ao braço de Carter. Ela dizia talvez no máximo 3 palavras o tempo todo e nunca olhava ninguém nos olhos, sua cabeça estava constantemente baixa. Ela parecia estar sempre à beira das lágrimas e sempre ficava um pouco atrás de Carter. Como se esconder atrás dele? Eu não disse nada porque imaginei que ela era ainda mais tímida do que ele havia explicado. Durante o tempo seguinte, ele traria Sofia junto e ela sempre seria igualmente estranha. Sempre olhando para Carter antes de falar, quando ela falava, e se escondendo atrás dele. Eventualmente, perguntei a ele por que isso acontecia. E ele me disse que ela tem TPB e ansiedade, e é super apegada a ele, fica nervosa ao falar com alguém que ainda não é amigo dela, etc. Mas ele disse tudo isso em um tom muito positivo, o que achei estranho, embora tenha ignorado. Foi aí que comecei a ficar um pouco nervoso. Carter me disse que ela era muito apegada a ele e desesperada para mantê-lo por perto, que ela faria basicamente o que ele quisesse, sem questionar. Ele nos disse que da próxima vez que Sophie estivesse conosco, ele iria provar isso. E ele fez. Na próxima vez que saímos com Sofia, ele a impediu de andar aleatoriamente e disse-lhe para sentar, como um cachorro, bem no chão. Ela hesitou, olhou para nós, de volta para Carter, então foi fazer isso. Antes que ele começasse a rir, eu disse para ela não fazer papel de boba. Ela parecia envergonhada como o inferno, e todos riram, é certo, inclusive eu. Durante toda a noite, ele continuou dizendo a ela para fazer coisas estranhamente humilhantes. Cada vez eles estavam ficando cada vez piores. A certa altura, ele disse para ela bater em si mesma, e novamente ela tentou fazer isso, mas ele agarrou a mão dela. Todo mundo estava rindo o tempo todo, e suponho que Carter estava gostando de fazer todo mundo rir às custas de Sofia. Quando ela foi para casa, ele nos disse que eu falei e que ela sempre pularia se ele dissesse para pular.
Isso começou a acontecer toda vez que saíamos. Ele dizia a ela para fazer todas essas coisas diferentes, e toda vez que ela parecia trêmula ela ia chorar, mas ela sempre fazia tudo o que ele pedia, até que ele a impedisse e dissesse para ela parar com isso, como ele estava repreendendo uma criança. A novidade passou e rapidamente se tornou cada vez mais desconfortável quanto mais ele fazia isso. Ficou claro que Sofia não estava envolvida nessa piada. Por alguma razão, ela realmente queria apaziguar tudo o que ele exigia, mesmo que isso significasse fazer papel de boba. Depois de algumas semanas assim, estávamos dizendo a ele para se acalmar. Ninguém estava mais rindo. Então ele continuou tentando fazer com que ela fizesse coisas cada vez mais escandalosas. Eu meio que atribuí o que ele estava fazendo a esse ser seu primeiro relacionamento. Ele estava tonto, estava em alta, então por mais que eu achasse que ele estava sendo um pouco idiota, não pensei muito nisso. A gota d'água para mim veio outra noite. Estávamos todos na casa de Carter assistindo ao jogo e Sofia estava lá embaixo com a avó dele. Chegou o intervalo e começamos a conversar sobre como estávamos com fome. Pedimos comida. Enquanto estávamos fazendo o pedido, Carter começou a chamar o nome de Sofia. Ela saiu e ainda não falou muito. Carter virou-se para ela e disse: "Vai fazer um sanduíche de presunto e queijo para mim." Todos na sala ficaram meio em silêncio, e Sofia ficou ali com os olhos arregalados, como se não soubesse como reagir. Ela disse uma palavra sério, e ele meio que levantou a cabeça, de uma forma desdenhosa, do tipo vai, e ela foi embora. Ficamos todos meio atordoados com isso e a atmosfera na sala ficou muito quieta. Ninguém sabia o que dizer, acho que todos ficaram surpresos. Mas Carter continuou comentando o jogo como se nada tivesse acontecido. Então seguimos em frente. Alguns minutos depois ouvimos alguém subindo as escadas. Carter virou-se para nós, com um enorme sorriso no rosto e nos disse para assistir isso. Sofia entra com o prato na mão e entrega a ele. Quando ela se vira para sair, ele diz o nome dela mais uma vez. Uma última coisa. Tire sua blusa. Sofia parece chocada quando se vira para nos encarar e, honestamente, os outros caras também. A boca de todos estava aberta em choque, exceto Carter, que tinha um enorme sorriso no rosto. Sophie balança a cabeça levemente e morde o lábio com força, parecendo nervosa. Carter a incentiva a continuar, e posso definitivamente ver lágrimas em seus olhos. Mas ela escuta e começa a pegar a blusa por baixo, tremendo como uma louca enquanto faz isso. Ela consegue subir até a metade até que, novamente, como sempre faz, Carter diz a ela para parar e abaixar a blusa, rindo. Ele agradece e ela desce as escadas, parecendo visivelmente abalada. Durante o resto da noite, ninguém trocou uma palavra até voltarmos para casa. Não falei com Carter desde então. Eu também não falei com os outros caras. Não sei como abordar o assunto ou o que fazer. O que começou como uma piada reconhecidamente maldosa se transformou em algo muito mais. Não sei por que Sophie está tão disposta a fazer qualquer coisa por Carter assim. Eu entendo o apego que ele disse, mas ela está disposta a fazer coisas que a deixam visivelmente desconfortável e chateada por ele. Eu não posso explicar isso. Estou enojado com Carter agora. Parece que ele está aproveitando a obsessão dela por ele e isso me deixa preocupado com ela. Não sei se ele está fazendo isso apenas para se exibir ou se faz coisas semelhantes quando são só eles. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Não sei o que fazer, como confrontá-lo sobre como tudo isso é desconfortável, etc. E sei que não posso perguntar a Sofia se ela está bem. Ela mal responde quando eu digo "goi" para ela, muito menos qualquer outra coisa. Editar, já que todo mundo está apontando isso, admito que eu realmente não vi o que ele estava fazendo como abusivo. Sendo um idiota, sim, com certeza, mas não abusivo. Estou aceitando os comentários, afinal, foi por isso que postei, e entendo todas as opiniões dizendo que estou contribuindo, etc. Novamente, não vi dessa forma, mas ter todas essas respostas definitivamente me fez perceber. Ainda não estou respondendo aos comentários, saí para jantar, mas responderei assim que voltar. Aceito a culpa por não ter feito nada naquele momento.
Peguei um comentário para ilustrar minha opinião sobre o relato. Cara, vocês estão literalmente apenas dando ao OP mais material para sua fantasia estranha. Ele está conseguindo exatamente o que deseja com esses comentários. Eu entendo que isso vem de uma posição de preocupação e de uma suspensão de descrença. Mas a garota tímida e trêmula que morde o lábio com força enquanto levanta lentamente a blusa não é 100% real. Tenho dúvidas sobre esse relato, mas se for real, por que nenhum desses caras falaram pra esse idiota que ele estava completamente errado em tratar sua namorada assim? Por quê? Enfim, me diz o que você achou. Achou verídico? Achou um bom relato? Se sim, se inscrever e deixar seu like no vídeo. Até mais!